Meus queridos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Deus seja para sempre louvado. Podeis assentar em nome de Jesus, muito obrigado. Quero externar a minha gratidão a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos para glorificar o nome do Senhor. A minha gratidão pela vida do nosso presidente, pastor Paulo. Que Deus abençoe. Continue lhe dando força para prosseguir. Como também aos amigos, pastor Josivaldo, que tem sido bênção de Deus. Sempre que passo por aqui tem sido bênção para a minha vida. Pastor Josivan, pastor Nelson, que Deus abençoe as vossas famílias no nome do Senhor. Estou acompanhado com meu pastor Edilson, minha pastora, que está ali. Deus abençoe todos os pastores, amigos, presentes, que vieram aqui nesta noite para adorar o Senhor. A minha gratidão. Deus, Ele é fiel em suas promessas. Ele é bom e sabe amar. E eu pretendo ser boca de Deus para a sua vida nesta noite. Antes de ler a palavra, eu quero apresentar para os irmãos. Estou com um projeto Mente Saudável para Transformar. Como pastor, eu costumo dizer que Deus me deu a graça de ser médico da alma. E nós estamos com esse projeto e tem sido bênçãos para muitas vidas. Eu escrevi alguns livretos, eu evitei, estava falando para o pastor Paulo, eu evitei fazer livros mais longos, que a maioria das pessoas tem preguiça de ler. Aí eu fiz um livreto bem fininho, que dá tempo você ler em 40 minutos. Esse aqui é bastante conhecido aqui no Tocantins, A Mosca que Estragou o Perfume. Eu falo de coisas pequenas que têm grande poder de destruição. E um pouco de tolice pode acabar com a vida inteira de honra. Fala acerca da precipitação, da loucura. A loucura não no aspecto de problema mental, mas atitude anormal. A precipitação é algo terrível. Eu lembro de um casal que eles se separaram por causa de um creme dental. Porque a mulher falou, aperta embaixo. O homem disse, não, aperta no meio. E virou uma confusão e saiu o divórcio. A Mosca que Estragou o Perfume. Tem outro aqui voltado na nossa área da psicologia, que é Sentimentos que Aprisionam a Alma. Nunca vimos tantas pessoas aprisionadas, sendo refém dos seus medos, das suas emoções, dos seus sentimentos. Inclusive, com a permissão de Deus e do pastor Paulo, amanhã à tarde, se me permitir, queremos falar um pouco sobre saúde emocional. E sentimentos que aprisionam a alma tem sido bênção. Tem um outro aqui que acabou de sair fresquinho. Enquanto me calei e adoeci. O silêncio que adoece. Eu costumo dizer que tem dois tipos de silêncio. O silêncio que faz parte da nossa existência. E tem aquele silêncio que adoece. Que traz amargura, traz dor. Por exemplo, eu estava ministrando um dia desse e um jovem, ele aceitou Jesus naquele evento e ele levou esse livro. E ele falou para mim essas palavras, pastor, eu queria ver o diabo, mas não queria ver o meu pai. Se eu encontrasse, eu matava. Ele rejeitou a gente na infância, mas depois de ler esse livro,
eu vou procurá-lo amanhã e pedir perdão se eu quero viver melhor. Enquanto me calei e adoeci. Abra comigo as vossas Bíblias, por favor. Livro do profeta Joel. Deus está aqui. Deus está aqui. Eu percebo que Deus quer trazer uma renovação nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Deus está preparando a sua noiva. Eu prego há 34 anos. Eu comecei novo. Mas eu nunca senti que Jesus está tão perto como agora. E se alguém perguntasse para mim quando você acha que Jesus vai voltar, eu ia falar antes da bênção apostólica nessa noite. Não por vista, mas por fé. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, o verso de número 17, 18, 28, que diz assim: chorem sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Versículo 28, e acontecerá: depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos jovens terão visão. Podeis assentar. Deus abençoe. Queridos, o livro do profeta Joel é o segundo livro dos profetas chamados menores. O seu nome significa Jeová é Deus, conhecido como profeta do avivamento. Joel, ele é usado pelo Senhor. Joel, ele é usado pelo Senhor para chamar a nação de Judá ao arrependimento. O livro de Joel dá início a uma série de promessas que Deus está liberando para a história do seu povo. Mas o cumprimento dessas promessas vieram depois de um tempo de crise, um período de sofrimento e de humilhação. E quando olhamos para o contexto da história do povo de Judá, no capítulo 1, o povo de Deus, por não saber valorizar aquilo que Deus havia colocado em suas mãos, aquilo que o Senhor havia disponibilizado como bênçãos, como herança, como meio de sobrevivência. E este povo, por não saber valorizar, entram por caminhos estranhos, magoa ao Senhor, ferem a santidade do Todo-Poderoso. E nós sabemos que, à luz da Bíblia, que o Deus dos céus é amor, é misericordioso, mas Ele também é justiça.
Ele não aceita ser afrontado por suas criaturas e pelos seus filhos, principalmente quando ferem a sua santidade. Então, em forma de disciplina, usando um processo educador, o Senhor Deus, Ele levanta os caldeus, uma nação ímpia, uma nação cruel, uma nação pecadora, pertencente aos babilônicos. E agora Ele usa essa nação como instrumento para disciplinar o seu próprio povo. Como se não bastasse, vai haver uma consequência muito grande pelos atos de delinquência do próprio povo de Deus, que é uma invasão de gafanhotos, que se formos olhar para a literalidade do texto, nada mais é do que uma invasão do povo caldeus, mas que o Senhor apresenta em forma de enxames de gafanhotos, e mostra 4 tipos de gafanhotos entrando por dentro da terra que era pertencente ao povo de Deus. E esses gafanhotos vieram com uma missão de destruir tudo aquilo que o povo de Deus havia plantado sobre a terra. E a Bíblia apresenta essas 4 classes de gafanhotos que vamos relatar aqui. E o primeiro dele é o gafanhoto cortador, que vem destruindo a vegetação, as folhagens, os frutos da terra. Só que o drama é tão grande, queridos, que a Bíblia diz: o que deixou o cortador vem logo atrás para comer o que deixou o cortador, o gafanhoto migrador, que vem agora destruindo a raiz das árvores. E o que sobrou do gafanhoto migrador, vem logo atrás o devorador. E o que ficou do devorador, vem logo em seguida o destruidor. E traz a escassez, a miséria, a destruição total. Aumenta o drama, e com isso a história nos mostra que a macieira, a figueira e a oliveira, tudo isto é destruído. E com esta destruição vai afetar o povo de Deus em várias áreas. Vai afetar o povo de Deus socialmente, vai afetar o povo de Deus emocionalmente, vai afetar o povo de Deus ministerialmente, e vai afetar o povo socialmente. Vai afetar o povo socialmente porque este povo não tinha mais o que comer. E quando olhamos para a história bíblica, vai mostrar que a semente mirrava entre os torrões da terra, porque além de não ter alimento, a história bíblica mostra que uma sequidão dominou o povo, e a terra já estava em torrões, e tudo que o povo plantavam não produziam. Vai afetar o povo psicologicamente, porque como continuar a história, como sobreviver, como ter tranquilidade, como ter equilíbrio emocional, se os recursos acabaram. Vai afetar espiritualmente, porque eles não tinham o material, os ingredientes, o trigo, o azeite, o vinho para fazer oferta e oferecer ao Deus no santuário. E se não tem azeite, com isto não tem culto. E se não tem culto, não tem adoração.
E se não tem adoração, glória, não tem celebração. Aumenta o drama. E aí vem o aspecto ministerial, que a Bíblia diz que as portas do templo se fecharam e os ministros do altar, eita, os sacerdotes não tinham como ir ao culto, ao santuário, oferecer adoração a Deus. O drama é tão grande, queridos, que Deus ordena ao profeta Joel, na sua inspiração profética, que os sacerdotes se vestissem de panos de sacos. O versículo de número 13, eu estou sentindo Deus aqui. Talvez não seja uma pregação para a gente saltar, pular e gritar, mas seja uma mensagem de reflexão. Deus me chamou como ministro para esse tempo que estamos vivendo. Deus vai usar agora o profeta Joel, e ele vai usar uma linguagem que não é para o ser humano. Ele vai usar uma linguagem que é para animal, para com o povo. E a linguagem que ele vai usar é: uivai, lamentai e chorai entre o altar, dizendo: poupem o teu povo, Senhor, e não entregue o teu povo ao opróbrio, à vergonha, à humilhação. E o que dirá as outras nações? Olhando para essa história do profeta Joel, eu vejo o tamanho da guerra, da batalha que a igreja de Deus na terra está enfrentando nesses últimos dias. Mas uma coisa é certa: ainda tem sacerdotes e ministros que botam a boca no pó e está dizendo: poupe o teu povo. Cante. Joel, como profeta, ele está abalado emocionalmente. Joel, como líder da nação nessa época, estava com as estruturas abaladas, porque essa oração foi muito forte diante do caos. Não tem alimento, não tem água, não tem como ir ao culto adorar, porque as portas se fecharam, porque não tem como comprar azeite, não tem azeite para clarear o templo. E que oração é esta? Não foi uma oração, foi uma súplica. Porque o que leva o homem a Deus não é o tempo que ele passa de joelhos, mas é a sua sinceridade, como ele se coloca diante de Deus. Joel vai se colocar diante de Deus com o coração quebrantado, e ele vai dizer: poupe o teu povo, Senhor. Não entregue o teu povo ao opróbrio, não entregue o teu povo à vergonha, não entregue o teu povo. O que vai dizer as outras nações? Parece que eu vejo os pastores, líderes dessa época dizendo: Senhor, abençoa a igreja brasileira, porque senão o que vai dizer as outras nações, os outros países? Mas Deus está dizendo: eu estou no controle da terra, a igreja é minha e as portas do inferno não. Eu estou sentindo Jesus aqui. E pastor Paulo, parece que Deus fica em silêncio quanto mais precisamos dele, porque aumenta o drama. Parece que cada momento que Joel se colocava diante de Deus, as coisas iam apertando, o círculo ia se fechando.
Nós estamos atravessando uma noite bastante escura. E eu costumo dizer, durante esse tempo que prego, eu não costumo inventar revelações nem visões para emocionar ninguém. Eu não costumo colocar coisa nas redes sociais do que eu vi. Isso tem que parar. Mas esses dias eu estava escovando os dentes. Era mais ou menos em agosto, eu acho. E naquele momento que eu estava escovando os dentes, eu fechei os olhos. Parece que foi um arrebatamento de sentido rápido. E a gente tem que prestar bastante atenção, porque nós estamos vivendo uma época de muitas emoções, de sonhos. Enquanto é a emoção, a gente pensa que é o espiritual, mas eu entendi que era Deus. E naquele momento que eu estava escovando os dentes, fechei os olhos, questão de segundos, eu via um homem muito alto, muito alto, muito alto, que a cabeça tocava nas nuvens. E aquele homem vinha e ele passava pela Indonésia. Isso era em agosto. Ele passava na Indonésia. Só o que me chamou a atenção, que as pisadas daquele homem era tão forte que mexia com o alicerce da terra. E aquele homem levantava as mãos e ele tinha uma balança na mão. E Deus falava assim: a minha balança está no Brasil. Aleluia! Deus está agindo em prol da nação brasileira. Aumenta o drama. Que os animais, os animais não aguentam mais. Aqui, os animais não aguentam mais. E a história nos mostra que o gado começa a gemer, pastor Evandro. Porque não tem o que comer. Não tem o que beber. Aumenta o caos. E termina o capítulo 1 de Joel. Você já prestou atenção como é que termina o capítulo 1 de Joel? O capítulo 1 de Joel termina com os animais do campo orando ao Deus dos céus. O capítulo 1 de Joel termina com os animais do campo orando ao Deus dos céus. Pode observar no versículo de número 20. Todos os animais do campo também clamam. A palavra clamar significa orar. Os animais nunca vimos na história os animais pararem para orar ao Deus dos céus. Porque os rios de águas se secaram, o fogo consumiu os pastos do deserto. E grave isso, os animais pararam para orar. É quando Deus levanta o profeta Joel, no capítulo 2. Joel agora ele entra de peito estufado e lábios abertos por ordem de Deus, dizendo: tocai a trombeta em Sião, dai uma voz de alarme, ou seja, clamai em alta voz no meu santo monte, tremem ou perturbem todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Perceba que Joel aqui não está falando de arrebatamento. Ele está falando do dia do Senhor. Perceba que toda esta crise aqui, para você ter uma ideia. Perceba que toda esta crise é comparada com o grande e terrível dia do Senhor. Sabemos que no calendário profético e escatológico divino, o dia do Senhor é o período da grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Então toda aquela situação Joel compara como o grande dia do Senhor, que era consequências de seus atos. Mas deixa eu falar algo aqui para você. O Deus dos céus
Ele é o Deus da segunda oportunidade. Ele sempre dá uma nova oportunidade. O Deus dos céus, Ele é juízo, mas também é o Deus de misericórdia. Ele sempre dá uma nova oportunidade antes de estabelecer uma sentença de juízo e condenatória. Porque o Deus dos céus, Ele é compassivo. Esse povo não está aguentando mais. Esse povo está numa situação, como diz os baianos, minha terra melindrosa. Imagine a situação deste povo, irmãos. Mas entenda comigo, era o povo de Deus. Deus nunca deixou o seu povo desamparado. Eu estou sentindo Jesus aqui. Deus nunca deixou o seu povo desamparado. E eu creio que por este tempo Ele vai mostrar que Ele está com a igreja. Ele vai mostrar que está conosco. Sabe por quê? Porque é nesse texto que Ele diz a Joel. Ele diz a Joel o seguinte: Joel, eu vou dar uma nova oportunidade para este povo. Eu vou mudar a situação deste povo. Mas tem um porém. Para eu mudar a situação deste povo, eles vão ter que mudar de comportamento. Deus está aqui. Eu vou falar. Eu vim aqui como boca de Deus. Esse povo vai ter que mudar de comportamento. Vai ter que tomar posição. Aí Deus levanta o profeta Joel na metade do capítulo 2, a partir do versículo 12 ao 17, e diz assim: voltai para mim. Fazer o caminho de volta nunca foi fácil. E ele diz assim: portanto agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso é com jejum, com choro e com pranto. Só que tem um porém. Era naquela época, era o sacrifício ideal para aquele tempo. No versículo 13 vai dizer assim: e rasgai os vosso coração. Porque naquela época as pessoas estavam rasgando as vestes. E Deus diz assim: e não as vossas vestes, convertei ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso, misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Terra. Mas o Senhor faz uma exigência dizendo: voltai para mim de todo o coração. Eu não quero uma parte de vocês. Eu quero a totalidade. Eu quero por completo. E se vocês voltarem para mim de todo o vosso coração, e não adianta voltar para mim com todo o coração, vocês têm que voltar acompanhados. Acompanhado com o quê? Com jejuns, com choro e com prantos. E se voltar para mim com essa atitude, parece que eu vejo Deus dizendo aí: não basta somente isso também não. Vocês têm que rasgarem os vossos corações perante a minha face, e não as vossas vestes. Toda atenção é pouca. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não suporto mais a religiosidade de vocês. Chega de religiosidade. Parece que eu vejo o Senhor falando assim: eu não suporto ver o exterior de vocês dizer uma coisa e o interior é totalmente diferente. Eu não suporto mais olhar para vocês por fora e refletir uma imagem, e por dentro eu vejo totalmente avesso. Fala, Deus também. Parece que eu vejo Deus dizendo para este povo: eu não quero hipocrisia não, viu?
Eu não quero hipocrisia, eu não quero mais fantasia religiosa em cima de vocês. Eu não estou preocupado com o exterior de vocês. Eu estou querendo o que está aí dentro, a vida interna de vocês, a espiritualidade. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus quer algo santo, algo diferente. E eu vou falar uma coisa. Estamos vivendo um tempo que estamos sendo testados. Segunda-feira passada eu estava pregando, pastor Paulo, em um culto que tem em Brasília. E eu estava pregando sobre Jeremias. Que o irmão não sabia nem falar direito. Falar por quê? Porque mod. Daqui a pouco tinha alguém batizado com o Espírito Santo. Oh glória, é pelo poder da palavra. É pelo poder da palavra. Aleluia, aleluia. E não adianta artifício, irmãos, para querer emocionar o povo. Não adianta. Aleluia, Deus está trazendo de volta o trigo. O trigo, o tecai, a súria. O trigo está voltando. Tem gente que está entendendo, tem gente que está entendendo. Ele diz assim: eu vou trazer o vinho. Vinho fala de alegria, tem a alegria de Deus para a gente aqui. Deus sabe como você veio a essa convenção, frustrado, desanimado, pensando em desistir, não dá mais. Só que Deus está dizendo: eu restituo a alegria hoje da salvação na tua vida. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus, eita, aleluia. E ele diz assim: eis que trago de volta o azeite. O azeite, o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito. Oh glória, vamos correr aqui. Aleluia. Depois que o povo se rende, que Deus faz a promessa, a Bíblia diz que Deus agora, depois de todo esse caos, Ele vai falar, sabe com quem? Com a terra que se secou. A terra no sentido literal, porque tem uma expressão bíblica que a terra é comparada com pessoas. Nós somos terra. Mas essa terra aqui que secou, essa terra, Deus vai falar com a terra. A terra obedece à voz de Deus. É sempre assim que quando Deus quis disciplinar o seu povo, para o seu povo voltar para Ele, Ele usa a terra, Ele usa a natureza, Ele usa a peste. Mas neste momento agora, Deus vai falar com a terra que se secou, pastor Giovanni, e vai dizer assim: aleluia, não temas, terra. Aleluia. Regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Sabe por que Deus está falando isso para a terra? É a mesma terra que entrou em sequidão, irmãos, aonde a semente virava torrões. Depois que Deus vai falar com a terra, Deus vai se virar, sabe para quem? Para os animais do campo. Os mesmos animais que dobraram o joelho, ou seja, clamaram a Deus, Deus vai se voltar para os animais e vai dizer assim: não temas, animais do campo. Deus falando com os animais, e Ele diz assim: olha, não tema, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seu fruto, a figueira e a videira darão as suas forças. Irmão, a que ponto chegou dos animais pararem para dar ouvido à voz de Deus? Eu lembro daquele missionário da Indonésia que sai gritando: fujam, fujam, fujam para as montanhas, fujam, está vindo de tsunami. As pessoas olhavam para aquele homem e diziam: é um louco, é um fantalista, é mais um profeta. Mas enquanto ele falava, as pessoas não deram ouvidos. Os animais que estavam perto da cidade saíram dali e foram para as montanhas. Agora você observa essa situação. Deus fala com os animais. Depois que Deus fala com os animais, Deus agora vai se voltar para o seu povo.
E ele diz assim, ó, versículo 25: eu vou restituir os anos que foram destruídos pela locusta. Versículo 26, ele diz assim: e comereis abundantemente. Vai recebendo, porque é palavra profética. E vos satisfarei e louvarei o meu nome. E o meu povo, trazendo para a nossa realidade espiritual, eu ministro também sobre vocês. E o meu povo, e o meu povo, e o meu povo, e o meu povo nunca mais. Eu estou em cima de um altar. Eu estou em cima de um altar. E eu estou como ministro de Deus. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Olha que coisa tremenda, aleluia. Aí o versículo 28 que lemos diz assim: e acontecerá que depois eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia, a promessa de Deus. Uma certa feita um seminarista chegou para mim e disse: pastor, isso aí não existe mais. Joel profetizou e se cumpriu em Atos dos Apóstolos. Eu disse: sim, parabéns, mas você se esqueceu de uma coisa, que a promessa é para nós, é para vós, e é para todo quanto o Senhor chamar. E a promessa não é só para os jovens e deixar os adultos, não. A promessa é para todos, é para todos. E há de ser, se eu for o primeiro que quero sair daqui hoje cheio de Deus, para vencer os dias maus, quem é o segundo depois de mim dá um salto da cadeira correndo e fica de pé? Ai, glória! Se prepare, porque daqui para frente nós vamos ver a nossa convenção, pastor Paulo. Jesus batizar com o Espírito Santo, pessoas sendo curadas, Deus fazendo coisa tremenda. Eu lembro que houve uma época em que os irmãos carregavam o lenço no bolso da calça ou do paletó, porque pretendia chorar nos cultos como este. As irmãs não eram tão chiques, tadinha, não tinha bolsas caras, carregava o lenço na capa da Bíblia, porque pretendia chorar. Não tinha esse negócio de demônio se manifestar, não. Deus usava, aleluia, e o inimigo tinha que sair marcha ré. Deus está preparando, ó glória, ó glória, ó glória. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou falar, porque aleluia, o seta no estado do Tocantins não vai minguar, mas vai florescer. Aleluia, eita glória, se prepara. Ó glória, você vai sair daqui dizendo: a AG84 foi extraordinária o que Deus fez. Mesmo se alguém estava torcendo para dar errado, deu certo. Deu certo. Há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos. E os vossos jovens terão visão. Eu vou falar aqui. O teu filho que estava dentro da igreja, e você olha, está lá fora no mundo, e o inimigo escravizando, Deus está dizendo: o meu espírito vai ser derramado, ele vai voltar. Eu não abro mão daquela alma para Satanás. Está ouvindo, pais? Eu não abro mão do teu filho para Satanás. Ele é meu, ele é meu, ele é meu. Eita glória! Oremina Súria. Jurimiancho Ramaya.
Deus está aqui. Deus está aqui. Eu olho para o pastor Paulo, eu olho para este homem. Ele faz parte de gerações de homens que deu a vida. Pai, irmãos, e por causa disso Deus renova as forças dele e dá saúde para viver. Porque é um sacerdote que constantemente está sobre ataques. Quando ele ministrava aqui hoje, eu estava olhando para ele dizendo: Deus renova as forças do teu filho. Deus disse: eu já estou com ele, eu ando com ele, eu durmo com ele, eu acordo com ele, até mesmo quando o coração dá uma acelerada. Aleluia, Deus é contigo, o teu coração é de Deus, a tua mente é de Deus, tu anda com Deus, tu dorme com Deus, e Deus está dizendo: a tua descendência tem unção, a tua descendência tem unção. Ai, 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 eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Erimijo amaya shui kalabaya. Isso é o vinho, o azeite que está sendo derramado aqui, pastor Enéas. Aleluia! É este poder, irmão, que Deus quer. Porque há 10 anos, 20 anos atrás, o poder de Deus era tão grande num ambiente como este, que paria trovoadas, cachoeira. E Deus está dizendo: eu vou restituir a presença do meu Espírito nesses últimos dias. É tempo de avivamento na terra. Não estou fazendo nada fora da Bíblia. Olha aqui para mim, para terminar, e Lucas cantar. Vocês sabiam que levantar as mãos é sinal de sacrifício? É heresia não, quer ver? Moisés foi um grande líder na história dos hebreus. Moisés foi um grande líder na história dos hebreus. Moisés, ele deu a vida. E quando eu vejo Moisés diante de uma guerra contra Amaleque, e sempre, irmão, nesse tempo de guerra, o povo de Deus parece que era menor. O do adversário sempre era maior. E Moisés está na guerra. Só que Moisés, ele vai fazer uma intercessão. Sabe como é que é a intercessão de Moisés? Com as mãos levantadas. Enquanto Moisés está com a mão levantada, os soldados prevaleciam na guerra. Quando Moisés ia baixando a mão, o povo ia diminuindo, ia perdendo a guerra. Aí vieram 2 para sustentar o braço de Moisés. Tem reforço de Deus para vocês que é líderes, que está na frente dessa obra. E amanhã eu vou falar sobre isso aqui à tarde. O que está acontecendo. Eu atendo pastores. Esse dia um pastor me ligou, a mulher do pastor me ligou 4 horas da manhã. Pastor, pelo amor de Deus, meu marido acabou de tomar 10 comprimidos. Imediatamente eu liguei o meu jeito de encaminhá-lo. Vocês estão em guerra, senhores. Vocês estão em guerra, pastores. Vocês estão em batalha, querido. Galácia. Quando eu disse para o pastor Paulo, eu estou oferecendo os meus atendimentos gratuitos para alguém que queira falar, não queira se calar, para não adoecer. Porque Deus disse: eu quero socorrer ungidos nessa convenção.
Deus está dizendo: tu não será mais uma vítima. Eu quero parar, mas eu estou sentindo o poder de Deus aqui, irmãos. Porque pelo poder da palavra, cadeias são quebradas. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Você acha que foi fácil para Moisés ficar com a mão levantada, irmão? A Bíblia diz que foi até o pôr do sol. Não fala o tempo, mas diz que foi até o pôr do sol. Se ele começou de manhã, pastor Edilson. E olha o que eu tenho aprendido com o meu pastor. Porque cada culto de doutrina, eu participo de culto de doutrina. Ele sabe disso. É cada um melhor que o outro. Nós temos um pastor. Eu tenho um pastor equilibrado. Olha aqui. E ele levantava a mão. Aí vem escritor aos Hebreus dizendo assim, ó: tornai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Humildemente, não é fantasia, não é meninice, de mãos levantadas, pela convenção do Ciá de Seta no estado do Tocantins. Você que veio a esta convenção, Deus vai visitar a tua igreja. 2023 será diferente para aquele ministério, para o teu ministério. Será tu, porque Deus, aleluia, porque Deus está dizendo: eu estou restituindo o trigo, eu estou restituindo o azeite, pastor Nelson. Eu estou súpria, aleluia. Deus é tão contigo que ele tenta te ferir o inimigo, mas Deus está dizendo: eu te blindo. William, chorai, levanta a mão porque canta, Lucas. Oh glória, oh glória. Há uma presença de Deus para o teu ministério, há uma presença de Deus para a tua igreja. Oraia, Súria, o Brasil será, vai ter novidade no Brasil que vai alegrar a igreja. Vai ter novidade no Brasil que vai alegrar a igreja. Deus está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. Pai, canta. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Deus está assumindo o controle. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tem glória de Deus no ambiente. Ela vem pela manhã. Oh, amanhã é dia de novidade. Próximo mês é mês de novidade para a tua igreja. O choro dura uma noite, mas a alegria, eita, os ela céus vem está pela... aqui. Os céus está aqui. Um abraço. Eu creio. Eu creio. Deixa Deus te usar, pastor Josimar. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Mãos levantadas, sinal de sacrifício. Todavia eu me alegrarei. Ainda meu Deus, a não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Se tem alguém não evangélico, se tem alguém não evangélico, vem para Jesus. Se tem alguém não evangélico, vem para Jesus. Vê se tem alguém que não é evangélico aí do teu lado, irmãos. Convida esta pessoa para fazer um concerto com Deus. É noite de salvação. Vê se do teu lado tem alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor. Todavia
Ô Josivan, já que o senhor está embaixo, esse pastor aqui, de mão levantada, dê um abraço neste homem, porque Deus está trazendo uma cura e livrando ele de um infarto fulminante. Está acontecendo cura de Deus aqui neste lugar. Está acontecendo curas de Deus. Olá, bara, chora, bara, candaraio. A presença de Deus está na casa. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos